Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de agosto, todos os livros que eu dei por finalizados nesse mês, como eu sempre faço, né? Um vídeo em que eu retomo todas essas leituras, já que eu não consigo fazer um vídeo resenha, né, para cada livro que eu leio por enquanto. Eu vou sempre fazendo esse vídeo em que eu falo um pouco de cada uma. E o primeiro livro que eu terminei de ler em agosto foi esse daqui, Com Borges, do Alberto Mangel. Esse livro foi publicado pela editora Inê, com tradução da Priscila Catão, e ficou uma edição linda, um trabalho belíssimo. Aqui a gente conhece um pouco sobre a relação do Alberto Mangel com o Borges, o Jorge Luis Borges, o escritor argentino. São dois escritores argentinos, então, que compartilharam um mesmo tempo, uma mesma época, e em que o Borges, ele estava cego e trabalhava na Biblioteca Nacional, em Buenos Aires, e o Alberto Mangel trabalhava numa livraria frequentada pelo Borges, e aí num certo dia o Borges convidou o Mangel para que ele fosse até a sua casa, até o apartamento em que ele morava com a mãe, para ler para ele. Então, o Alberto Mangel foi uma dessas pessoas que leu pro Borges ao longo da vida. Várias outras pessoas fizeram isso também. E aqui ele conta sobre o Borges, fatos da vida do Borges, questões sobre a relação do Borges com a leitura, com a literatura, com outros escritores e tudo que o Borges representou também para a literatura em termos de inspiração e muitas curiosidades. É uma preciosidade esse livro para todo mundo que é apaixonado por esse universo. Vai gostar de tudo que o Mangel trouxe aqui. E o Mangel vai se confirmando como um dos meus autores preferidos da atualidade. E cada vez mais quero ler outros livros dele. Eu tô lendo Biblioteca à Noite também, do autor. E aí acabei pegando um dia esse e levando para um compromisso na bolsa. E comecei a ler e não conseguia mais parar, então foi incrível, acabou passando na frente do meu Biblioteca à Noite, que eu tô lendo já faz um tempinho. Outro livro que eu terminei de ler em agosto foi A Corneta, da Leonora Carrington. Esse livro, ele tem um pós-fácil da Olga Tokarczuk, que é uma autora polonesa que ganhou o Nobel de Literatura, que eu adoro. Então, eu comecei a ler esse livro logo depois dele ter chegado na minha casa, eu recebi da parceria com a Companhia das Letras, e tem tradução da Fabiane Seix. Gostei muito dessa leitura. A Leonora Carrington, ela é uma expoente do surrealismo. Esse é o único romance que ela fez. Ela também pintou. Ela era amiga da Remédios Varo, do México, e morou no México por muitos anos. E aqui ela vai contar a história de uma senhora de 92 anos, 93, e o que acontece com essa senhora quando ela ganha uma corneta auditiva, por isso o título A Corneta, que é um aparelho em que ela passa a ouvir tudo que a família fala ao redor dela e que, por causa da surdez, antes de ter essa corneta, ela não conseguia ouvir. Então, vários desdobramentos vão vir a partir daí, a partir do momento em que ela passa a usar essa corneta e passa a ouvir mais. Vários desdobramentos surreais e, assim, um livro maravilhoso, com muito intertexto, com muitas conexões filosóficas, mitológicas e uma viagem, sabe? Uma viagem imensa, essa leitura. Eu quero parar para elaborar mais as minhas ideias sobre esse livro, porque me impactou, sabe? Ele acaba indo além de tudo que a gente imagina, acaba trazendo questões que envolvem o envelhecimento das mulheres, traz questões metafísicas. E o texto da Olga Tokarczuk no final tá maravilhoso, assim, um complemento incrível para a experiência que é essa leitura. Então fica essa recomendação, eu gostei muito dessa experiência. Tem que ir com o coração bem aberto, porque acho que é um livro que vai muito além das expectativas, acaba embaçando tudo. Eu até lembrei da minha experiência lendo Terráqueos, da Sayaka Murata, que foi algo que também acabou rompendo com tudo que eu esperava daquele livro.
E aqui eu senti muito isso também, que as coisas saíram total do controle. Então, eu gostei muito de ler a Leonora Carrington e, enfim, pena que não tem mais nenhum romance dela, eu acho que tem contos dela pra ler, que eu quero procurar em algum momento. Eu também li em agosto Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy, que é uma escritora nascida na Argentina, que estudou na Europa, que se transformou numa professora importante nos Estados Unidos. E aqui ela fala sobre essa vida dela como uma pessoa que nasceu já entre línguas. Ela nasceu na Argentina, então, em Buenos Aires. A família do pai dela falava inglês e a avó dela, inclusive, né, por parte de pai, falava inglês. Aí o pai cresceu na Argentina, falava espanhol fora de casa, mas com a família falava inglês. Aí a mãe dela era descendente de franceses, os pais eram franceses, só que somente os filhos mais velhos falavam francês. A mãe dela não falava francês, só falava espanhol, então tinha perdido essa língua. Então, desde criança, ela começou já aprendendo espanhol, aí já aprendeu a ler inglês, e falava inglês com o pai, com a família do pai. E depois ela começou a pensar que ela precisava recuperar o francês, que era a língua da mãe, que a mãe tinha perdido, como uma forma também de conceder esse presente para a mãe dela. E assim foi, sabe? Ela aprendeu o espanhol, o inglês, o francês. E aqui ela fala um pouco sobre toda essa trajetória, sobre todos os sentimentos que ela teve de viver entre essas línguas, sobre esses idiomas, em quais que ela fala melhor, em quais que ela escreve melhor e em qual idioma ela é, sabe? E é toda uma discussão filosófica de alguns temas que eu tenho pensado muito ultimamente também, sobre questões que envolvem tradução, por exemplo, literária, de escritores que mudam de país, que abandonam às vezes sua terra natal por motivos políticos, de exílio, por exemplo, e que acabam começando a escrever numa outra língua. Tem o exemplo do Milan Kundera, que faleceu recentemente e que se mudou da República Tcheca para Paris. E, enfim, depois começou a escrever em livros em francês. Ou Nabokov, que era russo, mas escreveu Lolita em língua inglesa. Aí eu lembrei também da Isabel Allende, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, mas que disse que a literatura ela só escreve em espanhol. Então, a Silvia Molloy escreveu esse livro em espanhol também, embora viveu a vida toda, né, a vida adulta praticamente toda nos Estados Unidos. Então, esse livro me trouxe muitas dessas reflexões que envolvem a linguagem, que envolvem o desafio, né, de tu aprender uma outra língua. E eu quero muito me dedicar nesses próximos anos a melhorar meu inglês. E tem outras línguas que eu quero aprender ainda na minha vida e pensar e refletir sobre todas essas conexões. Eu acho que me motiva a querer não ser uma pessoa monolíngue e também me motiva a pensar em todas essas questões que envolvem até mesmo tradução. E no Brasil a gente tem traduções maravilhosas, né, de diversas obras da literatura do mundo. Isso é incrível. E foi uma experiência muito legal ler esse livro. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Relicário e a tradução é da Júlia Tomazini e da Mariana Sanches. Essa edição linda da editora Relicário e faz parte da coleção Nós Outras, da editora. E nos últimos meses eu vinha lendo um livro dos dias da Patti Smith. Acho que eu já tinha comentado aqui no livro do Book Haul, quando eu recebi esse livro, que eu já tinha começado a leitura, né? E eu fui lendo aos poucos, eu recebi esse livro em junho, e aí eu abri no mês de junho o livro, e comecei a ir lendo os textos de junho, e fui salteando, lendo textos de datas específicas, e enfim, fiz assim uma salada de leitura. E aí agora no mês de agosto, num certo dia, eu resolvi começar do começo e tentar ler o livro até o fim, o ano todo. Do que se trata esse livro, então, da Patti Smith? Ele é um livro em que ela coloca uma foto e um texto para cada dia do ano. Então, toda a configuração dele é feita dessa maneira. Uma foto, a maioria delas feita pela própria Patti, né? Porque ela é uma fotógrafa incrível também. E textos que ela escreveu para essa foto e para esse dia do ano. São 366 fotos e textos que ela com o marido dela. Ela fez um especial pro dia 29 de fevereiro também, não deixou ninguém de fora, muito maravilhosa.
E eu fiquei muito emocionada de ler esse livro do começo ao fim. Eu acho que ele me deu uma dimensão bem legal do que é esse livro. É muito bom para tu abrir e ler, pegar inspirações, um livro como Oráculo. Mas ele também é legal porque tem uma coerência, né? Alguns textos próximos que têm conexões ali de dias e que eu não tinha percebido antes de ler na ordem cronológica. Todo um desenvolvimento de ideias, reflexões sobre a criatividade, sobre imaginação e execução, que é algo que eu preciso pensar para minha vida. Sou uma pessoa que tem muitas ideias e nos meus planos tudo é muito perfeito, e aí na hora de executar, como não vai ficar perfeito como nos meus planos, eu tenho muita dificuldade. E a Pet falou muito disso, das nossas mãos e de como elas são esse veículo para que a gente crie as coisas que a gente precisa criar, né? As coisas que são importantes para nós, para que a gente possa trazer essas coisas para o mundo. E ela é essa pessoa criativa, corajosa, né? Artista incrível. Então, esse livro foi muita inspiração para mim. Eu escrevi um texto muito emocionado lá pro meu Instagram. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Pro meu post da Pet e pro meu Insta também, me sigam lá, me acompanhem, porque eu gosto muito de escrever meus textinhos pra lá e vai ser um prazer que vocês me acompanhem lá também. Eu recebi então esse livro da parceria com a Companhia das Letras e a tradução é da Camila von de Fer. Foi maravilhosa essa experiência, quero mais Patti Smith, nunca chega, né? E tô esperando que publiquem livros de poemas dela no Brasil, que ainda não temos, né, traduções dos livros de poemas da Patti Smith. Em agosto, eu também li Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Eu já falei em outros vídeos como o Érico teve um papel importante na minha trajetória de leitora. Talvez em algum momento em que eu me dedique a falar um pouco mais da Jaque leitora, eu trago o Érico de novo. Vai ser inevitável que eu traga ele. Mas eu li esse livro, eu devia ter uns 14, 15 anos, então voltar para Caminhos Cruzados depois de todo esse tempo foi maravilhoso. Já fazia muitos anos que eu não lia Érico Veríssimo ficção. Eu comecei a ler o solo de clarineta dele há alguns meses e tô indo devagarinho, lendo algumas páginas, sempre que eu me lembro. E agora pegar Caminhos Cruzados e ter esse contato com essa que foi um dos primeiros romances dele, publicado lá em 1935. Ele era bastante jovem ainda, né? O Érico nasceu em 1905. E aqui ele traz esse montão de personagens, vários núcleos, né? Personagens que se relacionam, que se contrapõem, que representam diversos setores sociais, diversas camadas e classes sociais da Porto Alegre dos anos 1930. Ele dá uma boa contextualização histórica também do que estava acontecendo no mundo, né? Do nazifascismo na Europa. Então, é um escritor que já fez um trabalho muito interessante aqui. Ele mesmo critica um pouco esse livro, diz que os seus personagens aqui são caricatos, e talvez sejam em alguma medida, mas eles também vão um pouco além, eles têm uma alma. Mas, no geral, foi uma experiência muito positiva de voltar pro Érico, de reler esse livro, de reler em grupo, né, de elaborar comentários lá pro Labaredas. Eu elaborei vários comentários em áudio e mandei lá no grupo sobre esse livro, e foi maravilhoso, tá todo marcadinho, voltar pra Érico. Há uma nostalgia imensa, falando da Porto Alegre, então, dos anos 30. Faz a gente pensar, né, sobre esse lugar que é o Rio Grande do Sul, que é o lugar onde eu vivo. Tem muito movimento, ele dá conta de todos esses personagens de uma forma muito interessante. Na época que o Érico escreveu esse livro, ele trabalhava muito, então foi um livro que ele escreveu, tipo, aos sábados, às noites. E eu vou fazer um vídeo só sobre ele aqui pro canal, porque eu sempre faço um vídeo da leitura do Labaredas, então um vídeo resenha do livro. E vai ser bacana comentar mais com vocês, comentar mais detalhes também da trajetória do Érico e sobre esse livro. Eu também li esse livro da Helena Ferrante, que se chama Uma Noite na Praia, que tem ilustrações da Mara Serri e foi traduzido pelo Marcelo Lino. É lindo esse livro, é muito bonitinho. E ele vai contar a história de uma boneca chamada Mate. E ela é abandonada na praia numa certa noite. E aí esse livro vai contar um pouco sobre quem é a mamãe da Mate e tudo o que acontece com ela.
Foi uma experiência muito legal de leitura. Eu conectei algumas imagens desse livro com o romance A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que é um dos meus livros preferidos da autora. E tem inclusive um filme, uma adaptação para a Netflix, que é maravilhosa desse livro. Eu recomendo muito que vocês assistam esse filme e que leiam um livro também, A Filha Perdida. E esse livro infantil, ele me surpreendeu muito. Ele vai muito além de um livro infantil, inclusive tem partes que são bem assustadoras. E foi um deleite me reencontrar com Ferrante. Eu não tenho mais, definitivamente eu não tenho mais nenhum livro não lido da Ferrante para aproveitar. Infelizmente já li todos. Agora me resta a releitura, né? Quero muito reler a Tetralogia Napolitana, que eu sou apaixonada. E, enfim, papo para outro momento, né? Quem sabe Jaqueline falando de Ferrante aqui no canal. Se vocês querem esse momento, me contem, porque a Tetralogia Napolitana foi uma das obras mais impactantes que eu conheci nos últimos anos. E eu li todos os livros da Ferrante em ordem cronológica, de 2021 até 2022, por aí, né? E agora, em 2023, eu li As Margens e o Ditado, que são os livros de ensaios dela, que saíram por último. E agora li esse livro infantil que faltava. Então, estou sem Ferrante para ler, infelizmente. Tomara que ela lance, né, algum livro logo, para que a gente possa aproveitar essa escritora maravilhosa. Me contem aqui se vocês também são fãs de Ferrante. Eu também terminei de ler Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques, que foi um presente do Cris, meu querido. Eu já contei pra vocês no vídeo de Book Haul de agosto. E eu amei esse livro. Ai, que livro maravilhoso. O Cris também leu, a gente conversou sobre os contos. Parece que o primeiro conto já é incrível, e eu fui lendo e passando os contos, e assim, cada vez melhores, tratando de questões que envolvem a vida das mulheres, questões que envolvem traumas, abusos, violências, sexualidade, questões que envolvem o horror, questões metafísicas, questões sobre linhagem e, enfim, heranças, né, de família. Política, né, questões sociais, tudo encoberto e ao mesmo tempo exposto, né, nessas histórias bem macabras e algumas assustadoras, sabe, que tu chega e fica, oh, meu Deus, várias vezes esse livro me deixou de queixo caído. Então, recomendo assim com muita força esse livro, publicado pela editora Intrínseca e que tem tradução da Elisa Menezes. Ficou muito caprichada essa edição. Gostei muito dessa experiência de ler um livro da Mariana Henriques do início ao fim. Que escritora maravilhosa, que vale muito a pena conhecer, hein? Fica essa recomendação. E outro livro que eu terminei de ler no mês de agosto foi o quadrinho Mucanda Teodora, do Marcelo de Salete. E foi, assim, maravilhoso conhecer um pouco dessa história, da Teodora, das cartas que ela escreveu lá no século XIX. Que ela ditou, aliás, porque a Teodora não escrevia, mas ela encontrou pessoas que ajudassem ela a escrever cartas direcionadas ao marido, algumas ao dono dela, ao senhor dela. Enfim, porque ela tinha vários objetivos. Reunir a família era um deles, né? O marido e o filho que ela tinha e que tinham se perdido, sido vendidos, né? Então, é um quadrinho muito legal que vai fazer esse panorama da escravidão também na São Paulo, no século XIX, que vai pensar sobre essas redes, né, de apoio de pessoas negras livres que escreviam e que dominavam as letras e que ajudavam outras pessoas que estavam sendo escravizadas. E esse livro me fez pensar muito em como a história, em como a literatura, em como os quadrinhos têm um papel importante de contar histórias que não foram contadas, porque as cartas da Teodora, enfim, não vou dar detalhes, quero que vocês leiam para saber o que aconteceu. Mas é emocionante esse livro, eu gostei muito mesmo da experiência de ler a Mucanda Teodora. Eu adoro o trabalho do Marcelo de Salete, eu acho ele incrível, tudo que ele faz em termos de pesquisa histórica, é assim admirável. Esse livro tem no final aqui tem as cartas da Mucanda Teodora, tem textos assim, textos de apoio super importantes, tem até mapa da cidade de São Paulo na época. Então,
Maravilhoso esse livro, publicado pela Editora Veneta. Fica essa recomendação de quadrinho, um quadrinho de história, que vai fazer com que vocês pensem muito sobre a história do Brasil no século XIX e, enfim, e o que isso reverbera, né, para nós hoje. E essas foram as leituras que eu fiz no mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar uma curtida aqui no vídeo, de se inscrever no canal. Se ainda não estiverem inscritos, por favor, se inscrevam. E um abraço, até o próximo.